Suas lágrimas caem silenciosas no escuro, enquanto o relógio marca 3 da manhã e o peso do seu fracasso esmaga seu peito. Você já não consegue mais esconder. Aquilo que você construiu durante anos desmoronou em questão de dias, e a pergunta que ecoa na sua mente não é como consertar, mas será que existe vida depois disto? O desespero tem um cheiro. Você reconhece esse aroma quando ele invade sua casa, sua mente, seu futuro. É o odor da esperança que apodrece lentamente, enquanto todas as portas se fecham uma a uma. E talvez seja exatamente aqui, no fundo deste poço, que você descobrirá uma verdade que os vencedores raramente experimentam. Quando não resta absolutamente nada, é aí que Deus começa sua obra mais extraordinária. José não imaginava que da cova dos irmãos para a prisão egípcia estava sendo preparado para governar uma nação. Davi não entendeu por que fugia pelas cavernas quando já havia sido ungido rei. E eu te pergunto, que história de recomeço Deus está escrevendo agora, através do seu aparente fim? Existe uma matemática divina que desafia nossa lógica humana. Enquanto contamos perdas, Deus multiplica possibilidades. Enquanto fechamos capítulos, Ele prefacia novos livros inteiros sobre nossa vida. O problema é que estamos buscando ressuscitar o que morreu, quando Deus quer nos dar algo completamente novo. Isaías 43:19 diz: Eis que faço coisa nova que está saindo à luz. Porventura não a percebereis? Perceba o tempo verbal. Ele não disse farei, como promessa distante. Disse faço, presente contínuo, acontecendo agora, nos bastidores da sua dor. Veja, enquanto você chorava a morte daquele sonho, Deus já estava germinando outro, maior, mais alinhado ao seu propósito para você. Mas nossa tendência é ficar tão fixados no túmulo vazio que perdemos o jardim florescendo logo ao lado. Deixe-me contar algo que mudou minha perspectiva para sempre. Meu amigo Pedro tinha uma empresa promissora. Investiu tudo: economias, tempo, relacionamentos. Por 5 anos, ele construiu seu império. Contratou 30 funcionários, comprou sede própria, estava prestes a expandir internacionalmente. Então veio a catástrofe. Uma decisão governamental alterou completamente seu mercado. Em 3 meses, perdeu tudo. Absolutamente tudo. Vi este homem forte, de quase 2 metros de altura, sentar no chão da empresa vazia com as chaves na mão e chorar como criança. É o fim, ele repetia. Deus, por que me trouxe até aqui para me deixar cair deste patamar? Teria sido menos doloroso nunca ter subido. 6 meses depois encontrei Pedro. Parecia outra pessoa. Olhos brilhantes, sorriso largo. O que aconteceu? Perguntei intrigado. Quando perdi tudo, descobri algo que nunca teria encontrado no sucesso. Descobri que meu chamado nunca foi para os negócios, mas para pessoas. Nas ruínas da minha empresa, comecei a aconselhar outros empreendedores em dificuldade. Hoje tenho um ministério que alcança empresários em crise, pessoas que pastores raramente conseguem tocar, mas que se abrem comigo porque estive onde eles estão. O fracasso que eu lamentava era exatamente a credencial que eu precisava para o propósito real de Deus na minha vida. Viu o que aconteceu? Pedro não recebeu de volta o que perdeu. Recebeu algo inteiramente novo, algo que jamais teria descoberto se não tivesse perdido tudo. É isso que precisamos entender sobre os recomeços divinos. Eles raramente parecem com o que perdemos. São frequentemente irreconhecíveis, porque vêm na forma de algo que nunca teríamos escolhido para nós mesmos. Quantas vezes você orou, Deus restaura o que perdi, quando Ele estava tentando dizer, filho, solte o que morreu, para que eu possa lhe dar o que nunca imaginou possuir. Na economia de Deus, algumas coisas precisam morrer completamente antes que o novo possa nascer. E sabe por quê? Porque se houvesse uma única saída, um pequeno fio de esperança no velho, você nunca abandonaria totalmente o controle para experimentar o milagre do novo. Foi assim com os discípulos após a crucificação. Eles viram seu Messias, sua esperança, sua vida, morrer na cruz. Tudo acabado. E quando não havia mais nada a fazer, quando já estavam escondidos de portas trancadas, imaginando como seria o amargo retorno às suas antigas vidas, foi exatamente aí
que Jesus ressuscitou. Deus sempre faz sua maior obra quando toda a esperança humana se extingue. Por quê? Para que não reste dúvida sobre quem é o autor do milagre. Pense em Lázaro. Jesus propositalmente esperou até que estivesse morto há 4 dias. Na cultura judaica, acreditava-se que o espírito pairava sobre o corpo por 3 dias, com possibilidade de retorno. No 4º dia, era oficialmente o fim. Sem chance. Acabou. Foi precisamente nesse momento que Jesus chegou. Não para um doente, mas para um morto já em decomposição. Por quê? Para que ninguém pudesse dizer, bem, talvez ele tivesse se recuperado naturalmente. Não. Era um caso perdido. Impossível. E é no impossível que Deus faz sua assinatura mais reconhecível. Isso me faz perguntar, o que na sua vida parece tão morto, tão perdido, tão além de qualquer possibilidade, que só um Deus que ressuscita mortos poderia transformar? É seu casamento que já não respira há anos? O filho que está tão distante que parece que nunca voltará? A carreira que implodiu de forma tão catastrófica que seu nome virou sinônimo de fracasso? A saúde que os médicos já desistiram de recuperar? Permita-me sussurrar uma verdade no seu ouvido cansado de promessas vazias. Quanto mais impossível parece seu caso, mais ele se qualifica para um milagre divino. Em 2 Coríntios 1:9, Paulo diz algo chocante. De fato, tivemos sobre nós a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, mas em Deus, que ressuscita os mortos. Perceba a estranha bênção escondida na sentença de morte. Ela nos força a transferir nossa confiança de nós mesmos para o único que pode realmente criar vida do nada. Talvez este seja o propósito mais profundo da sua perda, não apenas receber algo novo, mas experimentar uma transformação fundamental em quem você confia. Vejo pessoas constantemente perguntando, quanto tempo vai durar esta fase? Quando vou sair deste deserto? Como se o tempo de espera fosse apenas um intervalo irritante entre capítulos realmente importantes. Mas e se o deserto não for um desvio? E se for o próprio caminho? Moisés passou 40 anos no deserto antes de encontrar a sarça ardente. José passou 13 anos entre a cova e o palácio. Davi esperou pelo menos 15 anos entre sua unção e sua coroação. Jesus foi 40 dias para o deserto antes de iniciar seu ministério. O padrão é claro. Deus usa o aparente vazio, o aparente fim, como incubadora para o novo começo. O problema é que queremos o novo começo sem o fim doloroso. Queremos ressurreição sem cruz. Queremos o milagre sem o impossível. Mas veja a borboleta. Ela não recebe suas asas como um acessório extra. Ela só voa depois que o casulo morre completamente. A lagarta não é reformada ou melhorada. Ela é totalmente desfeita, liquidificada dentro do casulo para então ser recriada como uma nova criatura. Me pergunto, que parte da sua antiga identidade você ainda está tentando salvar quando Deus quer lhe dar asas através de uma metamorfose completa? Em Apocalipse 21:5, Deus declara, eis que faço novas todas as coisas, não algumas coisas, não as coisas quebradas, todas as coisas. O recomeço de Deus raramente é um reparo, é uma recriação. Ele não coloca remendo de pano novo em roupa velha, nem vinho novo em odres velhos. Ele faz tudo novo. Muitos de nós estamos paralisados porque ainda estamos contemplando os escombros, tentando imaginar como reconstruir com os mesmos tijolos quebrados. Enquanto isso, Deus está alguns passos à frente, já preparando materiais que nem conhecemos para uma construção que nem conseguimos imaginar. Lembro de uma senhora na igreja que perdeu o marido após 47 anos de casamento. Ela me disse, pastor, não sei quem sou sem ele, não sei como viver sozinha. Nunca paguei uma conta, nunca decidi para onde viajar, nunca escolhi um carro. Eu era a esposa de José. Agora, quem sou eu? 3 anos depois, essa mesma senhora liderava um ministério para viúvas, havia escrito um livro e viajava pelo país dando palestras sobre reconstrução após grandes perdas. Um dia ela me confidenciou, se José estivesse vivo, eu amaria cada minuto ao lado dele, mas nunca teria descoberto essa mulher forte que existia dentro de mim. Nunca teria conhecido meu próprio valor separado dele. Nunca teria impactado todas essas vidas. É estranho dizer,
mas na maior perda da minha vida, encontrei um propósito que nem sabia que existia. É isso que um recomeço divino faz. Não apenas substitui o que perdemos, mas nos revela dimensões do nosso propósito e da nossa identidade que permaneceriam adormecidas na zona de conforto. Ezequiel 37 nos conta a famosa visão do vale de ossos secos. Deus leva o profeta a um vale repleto de ossos humanos ressequidos. A imagem perfeita do "acabou, é impossível, está morto há tanto tempo que já nem lembro como era quando vivia." E Deus pergunta algo aparentemente ridículo: "Filho do homem, estes ossos poderão reviver?" Ezequiel dá a única resposta sensata: "Soberano Senhor, só tu o sabes." E então acontece. Sopro por sopro, tendão por tendão, carne por carne, aquele cemitério se transforma em um exército poderoso. A mensagem: o estado atual do que você perdeu, por mais seco, morto e impossível que pareça, não é obstáculo para o poder recreativo de Deus. Mas note um detalhe crucial nessa história. Deus não ressuscitou os ossos secos por conta própria. Ele ordenou que Ezequiel profetizasse sobre eles. A participação do profeta era essencial no milagre. E isso nos traz a sua responsabilidade no recomeço. O que você está declarando sobre seus ossos secos? Que palavras saem da sua boca quando olha para suas ruínas? Nunca mais serei feliz. Isso acabou com minha vida. Nunca me recuperarei financeiramente. Ninguém vai me amar depois disso. Desperdicei minha única chance. Ou você está alinhando suas palavras com a verdade eterna? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Tudo posso naquele que me fortalece. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Suas palavras são o arado que prepara o terreno para sua colheita futura. Mesmo quando seus olhos só veem desolação, sua boca precisa declarar vida. Existe um princípio espiritual poderoso em Romanos 4,17 que diz que Deus chama à existência as coisas que não existem. Ele não melhora o que existe. Ele chama à existência o que ainda não existe. Quando tudo em você quer gritar fim, Deus está sussurrando começo. Quando seus olhos só enxergam um túmulo, Deus já está rolando a pedra. Quando você está contando perdas, Deus está contando sementes que brotarão em uma nova estação. Você já parou para considerar que algumas das maiores bênçãos da sua vida vieram disfarçadas de perdas devastadoras? Aquele término de relacionamento que parecia o fim do mundo abriu caminho para você conhecer quem realmente seria seu companheiro por toda a vida. Aquela demissão injusta que te humilhou publicamente se tornou o catalisador para você finalmente abrir seu próprio negócio. Aquele diagnóstico aterrorizante que mudou completamente suas prioridades e te fez redescobrir o valor de cada minuto. E se, apenas considere essa possibilidade por um instante, e se o que você está vivendo agora, esse aparente fim absoluto, for na verdade o prelúdio do maior capítulo da sua história, Isaías 61:3 promete que Deus dará beleza em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, veste de louvor em vez de espírito angustiado. Observe que as cinzas precisam existir antes da beleza. O pranto precisa vir antes da alegria. A angústia precede o louvor. As cinzas não são o fim da história, são o ingrediente necessário para o próximo capítulo. Na cultura antiga, sentar-se em cinzas era sinal de luto profundo. Quando alguém perdia tudo, rasgava suas vestes e sentava-se literalmente nas cinzas. Era o gesto que dizia: acabou, não há mais esperança. É exatamente nesse lugar, no meio das cinzas, quando você já aceitou a perda total, que Deus faz a troca mais surpreendente: beleza por cinzas. Mas note que Ele não remove as cinzas magicamente e depois traz a beleza. Ele transforma as próprias cinzas em beleza. O material do seu fracasso se torna a matéria-prima do seu futuro. Pense nos grandes recomeços bíblicos. José não recebeu sua liberdade e depois foi promovido. Sua prisão injusta foi o caminho direto para o palácio. Jó não recebeu suas posses de volta e depois aprendeu sobre a soberania de Deus. Foi no processo de perder tudo que ele descobriu um relacionamento mais profundo com o Criador. Pedro não foi restaurado e depois começou seu ministério. Seu fracasso épico em negar Jesus 3 vezes
foi o solo fértil onde cresceu sua força para liderar a igreja primitiva. O recomeço de Deus não vem após a dor. Ele cresce através da dor. Talvez você já tenha ouvido que Deus nunca fechará uma porta sem abrir uma janela. Isso soa bonito, mas não é completamente preciso. Às vezes, Deus fecha todas as portas e todas as janelas, e o teto desaba, e as paredes caem, e você fica completamente exposto aos elementos, não para te destruir, mas para te mostrar um céu estrelado que nunca terias visto de dentro da casa onde te escondias. Em João 12:24, Jesus usa uma metáfora agrícola devastadoramente bela. Se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só, mas se morrer, dará muito fruto. Note que a morte do grão não é parcial. Não é uma pequena transformação ou um aprimoramento. O grão precisa morrer completamente para que a nova vida brote. Talvez o que você está tentando salvar desesperadamente seja exatamente o grão que precisa morrer completamente para que sua vida finalmente floresça como deveria. Nos momentos mais sombrios da minha vida, quando perdi coisas que jurava serem essenciais para minha felicidade e propósito, aprendi uma verdade libertadora. Deus nunca remove algo da sua vida sem ter um plano para substituí-lo com algo melhor. Não necessariamente mais fácil ou mais confortável, mas definitivamente melhor para seu crescimento e para seu propósito eterno. O apóstolo Paulo entendeu isso quando escreveu em Filipenses 3:8: "Considero tudo como perda comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo." Veja a matemática espiritual revolucionária. Paulo não diz, perdi algumas coisas e ganhei outras. Ele diz, perdi todas as coisas para ganhar uma coisa que vale mais que todas. Às vezes é exatamente isso que está acontecendo no seu aparente fim. Deus está esvaziando suas mãos de muitas coisas boas para enchê-las com a única coisa essencial. Enquanto você chora o emprego perdido, o relacionamento terminado, a saúde comprometida, a reputação manchada, Deus está orquestrando um recomeço que vai além de simplesmente restaurar o que foi perdido. Ele está preparando uma transformação que fará o antigo parecer apenas um esboço do que ele realmente planejou para você. Porque eu bem sei os planos que tenho para vós, diz o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e uma esperança. Jeremias 29:11. Este versículo tão conhecido foi escrito para pessoas no exílio que haviam perdido absolutamente tudo: sua terra, seu templo, sua identidade nacional, sua liberdade. No momento em que pareciam completamente abandonados, Deus revelou que tinha um plano maior em andamento. Mas note o versículo seguinte, raramente citado. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Jeremias 29:12. O recomeço divino não é automático. Requer que você se volte para ele no meio das ruínas. Que você invoque seu nome quando todas as outras esperanças se foram. Que você ore quando parece que ninguém está escutando. E quando você faz isso, quando finalmente abandona as estratégias humanas e se lança completamente na dependência de Deus, algo extraordinário acontece. Você descobre que o fim nunca foi realmente um fim. Era apenas o fim do que você conhecia, para que pudesse começar o que Deus sempre soube. Na Bíblia, a palavra fim em hebraico, ketz, também pode significar extremidade ou borda, o lugar onde uma coisa termina e outra começa. O que você chama de fim, Deus chama de limiar. O que você vê como um túmulo, ele vê como um útero. Quando Naomi voltou para Belém após perder marido e filhos, ela disse às mulheres da cidade: "Não me chamem Naomi, chamem-me Mara, porque o Todo-Poderoso me encheu de amargura. Parti com as mãos cheias, mas o Senhor me fez voltar de mãos vazias." Rute 1:20-21. Ela achava que sua história havia acabado, que suas mãos vazias eram o capítulo final. Mal sabia ela que essas mãos aparentemente vazias logo segurariam Obed, avô do rei Davi, tornando-a parte da linhagem do próprio Messias. O que Naomi via como fim absoluto era apenas o cenário que Deus estava preparando para um recomeço que ultrapassaria seus sonhos mais ousados.
E talvez essa seja a pergunta que Deus está sussurrando ao seu coração hoje. Você confia em mim o suficiente para deixar morrer o que precisa morrer, para que eu possa trazer à vida o que precisa nascer? Você confia em mim o suficiente para soltar os pedaços quebrados que ainda tenta consertar, para que eu possa lhe dar algo totalmente novo? Você confia em mim o suficiente para chamar de bom este momento de completa desorientação, sabendo que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Romanos 8:28. A escolha diante de você não é se haverá ou não um recomeço. A escolha é se você participará ativamente dele, abraçando o processo com fé, ou se resistirá a ele, agarrando-se ao cadáver do que já morreu. Deus não precisa do seu entendimento para operar seu milagre. Ele só precisa da sua rendição. No fundo, talvez seja isso que você mais teme. Não a perda em si, mas a rendição que ela exige. Porque enquanto você luta, ainda mantém a ilusão de controle. Mas quando finalmente se rende, admite que nunca teve controle realmente. E paradoxalmente, é exatamente nesse momento de completa rendição que o recomeço divino pode finalmente florescer em toda a sua plenitude. O rei Davi entendeu este princípio quando escreveu: sacrifícios agradáveis a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. Salmo 51:17. O quebrantamento não é o fim, é o início. Não é a rejeição de Deus. É o exato momento em que ele pode finalmente começar sua obra mais profunda. Como uma semente que precisa se quebrar para germinar, seu coração quebrantado não é sinal de fracasso, mas o pré-requisito para o novo crescimento. Então hoje, se você está no vale, se tudo parece perdido, se as cinzas são seu único companheiro, tenho um convite. Não lute contra o fim. Abrace-o como o precursor necessário do novo começo. Não minimize sua dor. Permita que ela faça seu trabalho profundo, quebrando o solo duro do seu coração para receber a nova semente. Não se apresse em reconstruir com os mesmos materiais. Espere para ver que novos materiais Deus trará. E, acima de tudo, não acredite na mentira de que seu valor estava no que você perdeu. Seu valor está no que você se tornará através desta transformação. Porque quando tudo parece perdido, é exatamente aí, no vazio, na ausência, no silêncio, que Deus prepara seu recomeço mais extraordinário. A página em branco não é o fim do livro, é apenas o começo do próximo capítulo. E eu garanto, será o melhor capítulo até agora. Se essa palavra falou ao seu coração hoje, escreva nos comentários: Deus está comigo no recomeço. E compartilhe essa mensagem para alcançar alguém que precisa ouvir que seu fim é apenas o começo de algo muito maior nas mãos de Deus.